pretendemos estudar anéis de polinômios com coeficientes não corpo, tá bom? Ou seja, a gente vai estudar anéis de polinômios da forma k de x, onde k é um corpo. Um corpo significa que é um anel, né, um domínio, mas além disso, ele possui a propriedade de que todo elemento não nulo possui inverso, né? Então já vimos que nessa situação a gente sempre pode fazer a divisão, né? Mas a divisão euclidiana, a divisão de polinômios de fato podia ser feita desde que o coeficiente líder, né? Vou lembrar aqui, o teorema a divisão pode ser feita, né? A divisão dos polinômios, né? P de x e Q de x pode ser feito, ou seja, se este quociente e resto únicos, né? Pode ser feito no anel em geral, desde que, ou sempre que, não é uma condição necessária, mas é uma condição suficiente, né? Sempre que o coeficiente líder de Q, não chamei de Q, porque é utilizado pelo quociente, eu chamei de T, né? Sempre que o coeficiente líder, coeficiente de maior grau, né? De T de x, seja invertível, né? No anel, né? Em A. Sempre que isso valia, a gente podia efetuar a operação de divisão entre P e Q, entre P e T, tá? Em particular, quando o anel é um corpo, sempre pode ser feita a divisão euclidiana, tá bom? E vamos ver algumas consequências, né, desse fato, tá bom? Do fato de existir a divisão euclidiana, ou seja, do fato que anel de polinômios com coeficientes num corpo seja um domínio euclidiano, tá? Então, hoje vamos estudar o anel de polinômios. O nosso objetivo final da aula é mostrar que ele é um domínio de fatoração única, ou seja, que todo polinômio se fatora de maneira única como produto de elementos irredutíveis, tá? Então, o nosso objetivo é chegar lá e vamos ver algumas consequências, né? Alguns pontos intermediários nesse caminho, utilizando a divisão euclidiana, tá? Então, a primeira observação é que todo polinômio é associado a um polinômio mônico. Tá? Todo polinômio em K de x, né? Agora vamos considerar polinômios no anel de polinômios com coeficientes num corpo, tá? Eu lembro que dois elementos num anel são associados, né? A e B são associados. Isso é uma definição geral num anel, né? Se a diferença entre eles, né, é um elemento invertível, é uma unidade, né? Se existe um elemento invertível, se existe um alfa invertível no anel, né? Tal que A igual a alfa B. Ou seja, eles são quase o mesmo elemento, a menos de um invertível. Tá? Então, o que eu estou dizendo aqui é que todo polinômio pode ser multiplicado por um elemento invertível, tá? Que ele vire mônico, né? Eu estou falando que se você pegar um polinômio qualquer, né? Com a n não nulo, então ele é associado, né? P de x é associado ao polinômio mônico, que seria m de x, que a zero sobre a m. Eu divido todos os coeficientes, né, por an, e aqui o último fica 1. E agora esse novo polinômio mônico.
Isso porque, claro, num anel, os elementos que são associados, eles têm as mesmas propriedades, né? E quando a gente está trabalhando num corpo, a gente pode sempre multiplicar por qualquer constante não nula, um polinômio, que ele continua sendo, que ele é um polinômio associado, tá bom? Então, às vezes, vai ser útil a gente considerar um polinômio mônico, né? Ao invés de considerar um polinômio qualquer, vai ser mais útil considerar um polinômio mônico, porque ele define monicidade em algum sentido, tá bom? Então, o primeiro resultado que a gente tem é que K de x é um domínio principal, tá? Também esse nome aqui, às vezes, aparece como domínio de ideais principais. Claramente, K de x não é um corpo, né? Porque os polinômios que têm grau positivo, eles não possuem inversa, tá? Mas é um domínio. Se você tem um produto de dois polinômios não nulos, o resultado é não nulo, né? Domínio de ideais principais. Um domínio principal, ou um domínio de ideais principais, é um domínio tal que todo ideal é principal. O ideal principal é um ideal gerado por um único elemento, né? Então, essa é a primeira consequência de ter divisão euclidiana, tá bom? Então, como a gente prova um teorema desses, né? Vou passar a prova aqui. Então, eu vou pegar um ideal qualquer e vou mostrar que ele é gerado por um único elemento, né? Então, tome I, um ideal. Ideal. E eu vou supor que I não é o ideal nulo, né? Então, o ideal supõe que I é um ideal não nulo, porque se ele for o ideal nulo, ele já é gerado por um único elemento, que seria o elemento nulo, polinômio nulo, tá bom? Então, se ele é não nulo, ele tem elementos não nulos, eu posso medir o grau dos elementos, tá bom? Então, seja n o mínimo dos graus, né? Do grau de elementos em tal que P de x tem. E não nulo, né? Claro. Se é nulo, eu não posso medir o grau. Tá bom? Então, o conjunto de graus é um conjunto não nulo, né? Porque existe um polinômio que eu posso medir o grau. Tá? Esse aqui, P de x. É um subconjunto dos números naturais. Portanto, tem mínimo, né? Tem um mínimo, menor grau. Né? Se tiver alguma constante no ideal, esse mínimo vai dar zero. Se não tiver constante, eu procuro se tem elemento de grau 1. Se tem elemento de grau 1, o mínimo vai ser 1. Se não, eu procuro de grau 2, por aí vai. Em algum momento eu vou encontrar algum grau, porque o ideal é não nulo, então tem elementos não nulos nos quais existe a noção de grau. Tá bom? Então, esse é o mínimo, e eu vou tomar algum elemento que tenha exatamente esse grau. Tá? É o mínimo, né? O mínimo é sempre atingido por algum elemento. Então, vamos chamar de P de x, um elemento em I, que tenha grau mínimo, de grau N. Certo? Então, eu vou mostrar a seguinte afirmativa. Vou mostrar que o ideal gerado por P de x, eu uso essa notação aqui, tá? O livro ou as notas podem utilizar outra notação. Isso aqui simplesmente é a multiplicação de todos os elementos do anel pelo elemento P de x, né? A de x está no anel.
e o ideal gerado, né, pelo elemento P de x. Pertence ao K de x. Tá? E eu afirmo que esse ideal é igual a I. Ou seja, eu estou afirmando que o ideal I é um ideal principal gerado justamente por elemento P de x. Pelo elemento P de x. Certo? Esse é o nosso objetivo, né? Mostrar que todo ideal principal, o candidato que eu digo que o candidato natural para ser gerador do ideal é um elemento no ideal que tenha grau mínimo. Tá bom? Mas pode ter vários que tenham grau mínimo? Pode. Né? De fato, você pode pegar um polinômio com grau mínimo, multiplicar por uma constante, e ele te dá outro polinômio no mesmo ideal, que ainda tem grau mínimo, tem grau n. Tá bom? Pode ter o ideal, pode ser um ideal principal, e pode ser um ideal principal gerado por vários elementos. Né? Ele pode ser gerado por P de x, pode ser gerado por um múltiplo de P de x também. Tá? Mas ele vai ser gerado... todo elemento no ideal é múltiplo desse gerador. Bom, isso que eu quero mostrar. Tem uma inclusão, é uma igualdade de conjuntos, né? Tem uma inclusão que vale sempre, trivialmente. Que é o seguinte, né? É claro que isso aqui vale, o ideal gerado por P de x está contido em I. Né? Isso aí vale sempre, pois P de x está em I. E é um ideal. Então, se P de x está em I, todo múltiplo de P de x está em I pela própria definição de I, né? Ele é um ideal. Então, ser ideal significa exatamente isso, né? Você pega um elemento dele, pega um elemento qualquer no anel de polinômios e o produto cai dentro de I. Ele é fechado pela multiplicação de elementos de I com qualquer elemento do anel. Tá? Então, se eu pegar um elemento qualquer aqui, ele é um múltiplo de P de x, portanto, está em I. Isso vale sempre. Tá? O que eu quero mostrar é a outra igualdade, a outra inclusão, desculpa. Então, eu vou tomar um elemento de I, tome T de x em I, e eu gostaria de mostrar que esse elemento é um múltiplo de P. Para mostrar que ele é um múltiplo de P, tem um único caminho que eu conheço, dividir ele por P e mostrar que o resto é zero. Tá bom? Tome T de x em I. Não nulo, né? Claro. Se ele for nulo, ele já é um múltiplo de P, ele é zero vezes P. Tá bom? Então, eu vou pegar um elemento não nulo e vou mostrar que ele ainda é múltiplo de P. Então, e divida P de x. Como é que é? Não, T de x por P de x, né? Quero mostrar que T de x é um múltiplo de P. Né? Então, eu vou dividir e vou mostrar que o resto é zero. Então, T de x é P de x vezes um quociente mais um resto, né? Onde o resto é zero. Ou ele tem grau menor do que o grau de P, de P, né? Que é exatamente N. Tá bom? Essa é a divisão, né? Agora, o R de x, se ele tem grau menor que N, ele não pode estar no ideal, né? Por quê? Porque N é o mínimo dos graus dos elementos no ideal. Tá bom? Então, se N tem grau, se o R não é zero, ele tem grau menor que N, ele está fora do ideal. Então, nessa segunda possibilidade, se o grau de R de x é menor que N, então R de x não está no ideal.
porque n é o mínimo dos graus, né? Tá bom? Por outro lado, sabemos que R de x a gente tem que R de x, ele se escreve assim, T de x menos P de x vezes Q de x. Tá bom? Agora, T de x, ele é um elemento de I. Olha, eu comecei com um elemento de I. T de x está no ideal. P de x também está no ideal, né? Portanto, essa multiplicação também está no ideal. Essa é a primeira igualdade, essa primeira inclusão aqui. Todo múltiplo de P de x está no ideal. Então, essa parte também está no ideal. Por definição de ideal, se eu tenho dois elementos no ideal, a soma ou a diferença deles ainda está no ideal. Então, ele tem que estar no ideal. Isso seria uma contradição, porque eu acabei de dizer que nessa situação o R de x não está no ideal. Certo? Então, essa possibilidade não pode acontecer. O grau de R de x não pode ser menor que n e, portanto, o R tem que ser zero. E eu vou ter que T de x é um múltiplo de P de x, portanto, está no ideal gerado por P de x. Isso acaba a prova, né? Porque eu peguei um elemento de I, não nulo, e eu mostrei aquele múltiplo de P. Tá bom? Então, essa seria a prova desse primeiro teorema, que mostra que todo ideal em K de x é principal, tá? Como vocês veem, isso é uma consequência imediata de ter divisão, né? E de poder comparar, né, elementos da divisão, porque eu disse que a graça de ter divisão é justamente que o resto é uma coisa, é um objeto menor, né, em certo sentido. Menor significa aqui que ou ele é zero ou ele tem grau menor. Mas como eu já tinha pego o elemento de grau mínimo, né? Então, se ele é menor, ele tem que sair do ideal. Se tem grau menor, ele tem que sair. Então, a única chance que ele tem é ser nulo. Tá bom? Então, vamos ver algumas consequências dessa prova, desse teorema, tá? Que seriam, portanto, consequências da divisão euclidiana. Então, vamos ver alguns corolários, tá? Deixa só pegar um papel aqui rapidinho. Tá bom? Então, a primeira consequência do fato de que K de x é um domínio principal é o fato de existir MDC. O MDC, lembra que é o maior divisor comum, né? Quando a gente tem um domínio, eu posso definir o que é o MDC, mas nem sempre existe, né? Você poderia estar trabalhando num domínio onde não exista o MDC. Então, essa é a primeira consequência, né? Dados polinômios P1, PS, existe um MDC, o MDC não é único, né? Porque se você pegar um polinômio que é MDC, qualquer associado a ele continua sendo MDC. Tá? Se eu multiplico o polinômio por uma constante não nula, ela continua sendo o maior divisor comum. Mas existe. E qualquer MDC, qualquer um deles, é sempre dessa forma. Ele é gerado, ele é uma combinação dos polinômios iniciais. Né? Ele é da forma P1Q1, P2Q2, mais PSQS, para alguns elementos no anel. Tá? Então, todo MDC, além de existir, todo MDC é uma combinação dos polinômios iniciais. Como a gente prova uma coisa dessas, né?
Deixa eu fazer com dois polinômios, a prova é exatamente a mesma, mas só para ficar mais fácil a anotação. Tá? Então, tome P1 e P2, né? Dois polinômios. Eu vou mostrar que existe o MDC. Tá? Só eu vou lembrar aqui o que seria o MDC, né? O MDC seria um polinômio que tem que dividir os dois, P1 e P2, e ao mesmo tempo, ele tem que ser o máximo no seguinte sentido, né? Qualquer outro polinômio que divida P1 e P2 tem que ser múltiplo desse polinômio que eu vou chamar de MDC. Tá? Tem que ser tem que ser divisor, né, desse polinômio. É o maior divisor comum, não é isso? Isso, o maior divisor comum. Então, se eu tenho qualquer outro divisor comum dos polinômios, ele tem que ser um divisor do MDC. O MDC tem que ser um múltiplo desse polinômio. Então, o que eu vou fazer para mostrar a existência do MDC, né? Então, eu vou considerar o seguinte ideal. Considere o seguinte ideal, né? O ideal gerado por P1 e P2. E a anotação é essa aqui, né? Vocês podem utilizar a anotação que quiserem, só lembrando o que significa, né? Isso aqui significa todas as combinações de P1 e P2. O ideal gerado por P1 e P2. Ou seja, todo polinômio que eu posso obter da seguinte forma. Aqui, P2. Tal que A e B estão na anel. Tá bom? Isso é o ideal, por definição, né? O ideal gerado por P1 e P2. Tá? Então, como eu sei que todo ideal é principal, eu vou ter que... Existe um elemento em I que gera I. Né? Então, pelo teorema anterior, existe um elemento em I. Se eles têm I, então, em particular, ele tem que ser uma combinação de P1 e P2, né? Gerado por P1 e P2. Tal que I é gerado por D. Todo ideal é principal, em particular esse ideal. Só vou lembrar quem é I e é o ideal gerado por P1 e P2. Tá bom? Então, eu tenho essa igualdade ali. Esse D vai ser o MDC, ou um MDC. Em particular, ele é combinação linear de P1 e P2. Tá? Isso que eu vou mostrar. Então, o que acontece? Primeiro, eu tenho que P1 e P2, P1 e P2, eles são elementos de I. Né? Eles são geradores do ideal. Em particular, eles são elementos do ideal. Tá? Então, eles estão no ideal gerado por D. Porque I é o ideal gerado por D. Logo, eles são múltiplos de D. O ideal gerado por D são todos os múltiplos de D. Tá? Então, eu vou concluir que D divide P1 de X. E D divide, essa anotação para falar divide, tá? Essa barra significa divide, né? Tá bom? Então, D é um divisor comum. Essa parte é de graça, porque os geradores de I, que são P1 e P2, estão no ideal gerado por D. Isso já significa
que eles são múltiplo de D, e, portanto, o D é um divisor comum dos dois. Tá? Agora, eu gostaria de mostrar que qualquer outro divisor comum tem que ser um divisor de D. Tá certo? Então, essa seria a parte que está faltando, né? Então, tome outro divisor comum, vamos chamar alfa de x, divisor comum de P1 e P2, não é isso? Tá o quê? Alfa de x divide P1 e alfa de x divide P2. Tô falando, tô certo, né? Vocês estão comigo, estão me acompanhando? De boa, de boa. Isso é medicina, né? Então, o que acontece, né? Então, por outro lado, né? Sabemos que o D, ele é um elemento do ideal, né? Existe um D no ideal, né? Então, em particular, ele é gerado por P1 e P2. Ele é uma combinação de P1 e P2. Ele é AP1 mais B, P2. Tá certo? E eu sei que alfa divide esse polinômio. Eu sei que alfa divide esse polinômio, portanto, alfa divide o produto, né? Se alfa divide um dos fatores, ele tem que dividir o produto. Tá bom? O P1 é múltiplo de alfa. A vezes P1 é mais múltiplo de alfa. Mesma coisa aqui. A divide essa parte aqui também. Então, vou escrever aqui. A divide A de x. Divide essa parte. E A de x divide essa parte também. Então, se A de x divide a primeira parcela e a segunda, então tem que dividir a soma, né? Se a primeira parcela contém A de x como fator e a segunda parcela também, então a soma tem que ter A de x como fator. Então, eu vou ter que A de x divide a soma, que seria D de x. Tá bom? Então, A de x divide D de x, isso que eu queria mostrar, né? Essa seria a segunda parte. Não coloquei número aqui. 22. Porque eu quero que ele seja um MDC. Né? Então, ele tem que ser um múltiplo de todos os divisores comuns. Né? Isso que eu mostrei agora. Tá? Essa notação, não sei se vocês estão lembrados, né? Mas essa notação A de x de barra B de x não é o quociente, né? Isso aqui significa A de x divide B de x. Tá bom? Então, temos a prova do teorema, né? Claro, se eu tenho outro MDC, então ele é associado, ou seja, ele é um múltiplo do MDC que a gente achou por alguma constante não nula. Porque os elementos invertíveis no corpo, no anel de polinômios, são as constantes não nulas. Me lembra aqui que... Vou lembrar aqui um resultado da aula passada, eu acho, ou da retrasada, que os elementos invertíveis no anel de polinômios, sempre que eu pego um anel
eu chamo estrela, os elementos invertíveis dele, são as constantes não nulas, né? Ou seja, k de x. Lembrando esse fato, eu vou ter que qualquer outro MDC também é uma combinação linear, né? É uma combinação dos polinômios, porque vai ser associado a esse MDC que eu achei. Tá bom? Então, existe o MDC. Outra propriedade que a gente pode mostrar é que existe o MMC também. Tá? Dados polinômios, existe o mínimo múltiplo comum. Né? Seria o quê? Seria um múltiplo comum de todos eles, ou seja, seria um polinômio que é múltiplo de P1, múltiplo de P2. E seria o mínimo no sentido que se eu pegar outro múltiplo comum, esse outro múltiplo comum tem que ser múltiplo daquele MMC. Tá? E a prova é parecida, é um exercício que está no livro, ou nas notas, né? E ela é feita de maneira parecida. Eu vou considerar outro ideal e vou utilizar o fato que ele é principal, né? Agora, eu não vou considerar o ideal gerado por P1 e P2. Eu vou considerar o ideal gerado só por P1, o ideal gerado só por P2 e vou fazer interseção. A interseção de dois ideais é um ideal, tá? E eu vou mostrar com esse método aqui que o gerador vai ser o MMC. É uma prova parecida, eu vou fazer. Corolário, tá? Dois polinômios são primos entre si. Não falei que tem um MMC mônico, né? Um MDC mônico. Deixa eu só introduzir uma notação aqui. Antes de falar do corolário. Uma notação. Se D é um MDC, MDC. Os polinômios, né? De P1, PS. Eu posso multiplicar esse polinômio por uma constante qualquer, né? E ele continua sendo um MDC. Tá? Em particular, eu posso fazer com que ele seja mônico. Tá? Então, se eu tenho um MDC mônico, se D é um MDC e é mônico, ou seja, o coeficiente líder é 1, né? Então, denotamos D de x como P1. Então, essa notação vai ser reservada só para o MDC mônico. Tá? Corolário. Dois polinômios são primos entre si, se somente se alguma combinação deles dá 1. Tá? E a prova é porque tem um se somente se, então eu posso fazer em duas partes, né? Posso fazer a ida e a volta. A volta é fácil, tá? A parte difícil é a ida, mas a gente já fez a parte difícil. Suponha que eles são primos entre si, ou seja, um MDC deles é 1, né? Se eles são primos, o que acontece é que isso aqui dá 1. Certo? O MDC dá 1. E eu sei que o MDC sempre pode ser escrito como combinação linear. Né? Como combinação. Eu estou falando de linear porque estou lembrando da álgebra linear, mas é uma combinação dos polínomos. Ou seja, ele se escreve dessa forma. Tá? E a volta é imediata, né? Eu acho, porque, deixa eu ver. Se tem uma combinação deles que dá 1, eles não podem ter um divisor comum de grau positivo. Né? Eles não podem ter um divisor comum que não seja uma constante. Né? Porque se
Se 1 se escreve dessa forma, então todo divisor comum de P1 e P2 vai ser o divisor dessa parcela e um divisor dessa outra, né? Se eu pego um polinômio que divide P1 e divide P2, ele vai ter que dividir P1 vezes Q1 e vai ter que dividir P2 vezes Q2, portanto, vai ter que dividir a soma, portanto, vai ser o divisor de 1. Né? Mas 1 é uma constante, os únicos divisores que ele tem são constantes. Então, daqui eu posso concluir que o MDC é 1. Vou escrever P1 e P2, vou esquecer do X só para ganhar espaço. Tá? Não pode ter polinômio de grau positivo que divida P1 e P2, porque ele teria que dividir 1. Tá bom? Então, todo divisor comum de P1 e P2 tem que ser constante, portanto, o MDC mônico tem que ser 1. Muito bem. Então, tem aqui a parte importante. O anel K de X é o domínio fatorial, tá? Também é chamado domínio de fatoração única, o DFU. Essa notação aqui significa domínio fatorial ou domínio de fatoração única é a mesma coisa, tá? Por definição. Só muda dependendo do texto. Domínio de fatoração única significa que todo elemento se fatora como produto de fatores irredutíveis, né? Ou seja, se escreve como produto de polinômios, onde cada polinômio não pode ser fatorado, tá? E essa fatoração é única a menos de reordenar, né, os fatores. Tá bom? Claro que você pode ter x menos 1, x menos 2, e ele também pode ser escrito como x menos 2, x menos 1. Mas os dois são a mesma fatoração, só que eu mudei a ordem dos fatores, né? Então é isso que quer dizer que é fatoração única. Então deixa eu escrever aqui. Então isso significa o seguinte, né? Significa que, dado um polinômio qualquer, então existem. Então podemos escrever polinômio P de x Pn de x, onde os polinômios P1 e Pn são irredutíveis. Irredutíveis. E a escritura é única, a menos de reordenar os fatores, tá? A escrita, né? É única, a menos de reordenar os fatores. Tá bom? Isso significa ser um domínio de fatoração. Então, vale um tipo, como consequência, vale um tipo teorema fundamental da aritmética, né? O teorema fundamental da aritmética vale para os números inteiros, diz que todo número inteiro se escreve de maneira única como produto de potência de primos, né? Você pega os fatores irredutíveis, os fatores primos, e com eles você gera qualquer outro elemento.
do teu anel. Tá bom? Então, vamos mostrar esse resultado. Então, primeiro, tem um fato que vale em todo o domínio de ideais principais. Em particular, vale nos polinômios. Eu vou dar a prova para polinômios, mas essa prova é a mesma sempre que eu tiver domínio de ideal principal. Tá? E essa prova é necessária, né, para mostrar esse resultado aqui. Eu chamei corolário, mas de fato é um teorema, porque é importante. Né? Corolário, mas você pode chamar de teorema. Então, a primeira afirmativa que eu tenho que mostrar é que se eu tenho um polinômio irredutível, então ele é primo. Tá bom? A definição é quase a mesma, tá? Se você pensar em números inteiros, ser primo é a mesma coisa que ser irredutível, tá bom? Porque ser primo quer dizer que ele não é produto de inteiros distintos de 1 ou menos 1. Né? Os únicos divisores dele são ele e 1. Ou menos ele e menos 1. Né? Isso ser primo. Ser irredutível é a mesma coisa. Né? Só que a definição no anel de primo irredutível são diferentes. A definição de irredutível eu acho que vocês sabem. Né? Um polinômio irredutível se ele não se escreve como produto de elementos não triviais. Ele não se escreve como produto de elementos que não são invertíveis nem associados. Ou seja, ele não tem fatoração não trivial. Isso seria irredutível. Agora, aqui, o que é ser primo, né? Então, eu vou dar aqui a definição geral, dado um anel, qualquer. Então, um elemento P do anel é primo se vale a seguinte propriedade, né? Quando P divide um produto, então P tem que dividir A, ou P tem que dividir B. Tá bom? Essa é a definição de primo. No caso dos números inteiros, né, estou dizendo, se eu tenho um elemento primo, por exemplo, 7, se ele divide, se você tem um produto que é divisível por 7, um dos fatores tem que ser divisível por 7. Tá bom? Isso não vale quando o número não é primo, né? Você pode ter, por exemplo, 6, ele divide... O que ele divide? 4 vezes 3, mas ele não divide 4 e ele não divide 3, justamente porque ele não é primo. Justamente porque ele não é irredutível. Ele é 3 vezes 2. Tá bom? Então, sempre vale que todo elemento primo tem que ser irredutível. Tá? Mas não todo elemento irredutível tem que ser primo. Veja que a definição é diferente. Né? Irredutível quer dizer que ele não tem fatoração não trivial. Toda fatoração do polinômio é trivial. Tá? Existe fatoração? Existe, por exemplo, você tem... Pega esse polinômio, por exemplo. X menos 1, ele é irredutível. Ele tem grau 1. Ele é irredutível. Mas ele se escreve assim, né? Menos 1 vezes menos 1 vezes x menos 1. Essa é uma fatoração? Sim, é uma fatoração, mas é uma fatoração trivial, porque tem aqui um elemento invertível e tem aqui um elemento associado ao polinômio. Né? Então, você pode pensar assim, não, eu fatorei o polinômio, eu escrevi P de 1 vezes P de 2. Sim, mas essa fatoração não conta, essa fatoração é fatoração trivial. Tá? Então, ser irredutível quer dizer que as únicas fatorações são essas. Não tem uma fatoração, não é como esse polinômio aqui, né? Esse aqui se escreve assim. E essa aqui é uma fatoração não trivial, porque nenhum dos fatores é invertível, nem é associado ao polinômio, nem é um produto do polinômio por um elemento invertível. Tá bom? Então, ser irredutível, é claro, né? A definição qual é? Agora, olha só, a definição de primo é diferente. A definição de primo tem a ver com divisão, né? É um elemento que divide um produto, então tem que dividir um deles.
Então, o que acontece é que quando eu tenho domínio principal, domínio de ideias principais, todo elemento primo, todo elemento irredutível é primo. Se eu tenho um polinômio irredutível, ele tem que ser primo. Então, eu vou pegar um polinômio irredutível e vou mostrar que ele é primo, tá bom? Então, prova. Essa é a primeira parte do caminho, né? Então, tome P de x irredutível, polinômio irredutível. E vamos mostrar que P de x é primo. Então, vamos supor que P de x divide um produto de polínômios. Suponha P de x divide produto. Bom, eu quero mostrar que P de x divide um dos dois, tá? Uma estratégia para mostrar isso é você supor que P de x não divide A e mostrar que então tem que dividir B. Tá? Se ele divide A, terminou, né? Já ganhei. Eu quero mostrar que ou ele divide A ou ele divide B. Então, assuma que P de x não divide A. Notação para isso é a seguinte. Isso aqui significa P de x não divide A. Tá? Eu coloco a notação divide e uma linha para mostrar, para dizer que ele não divide. Bom? Então, nessa situação, eu gostaria de mostrar que P de x tem que dividir B. Né? Tá bom? Eu posso assumir isso porque se fosse o contrário, se P divide A, eu já ganhei. Terminou a prova. Tá bom? Então, se ele não divide A, eu vou considerar o ideal gerado por P e por A. Então, considere o seguinte ideal. Considere o ideal gerado por P e por A. Tá bom? Agora, esse ideal, I, ele é principal. Eu vou utilizar que ele é principal. Né? Porque eu sei que todo ideal no de polinômios tem um ideal principal. Então, ele se escreve assim. A, B, jogo CA, o CB, eu vou utilizar C. Né? Ele é gerado por algum elemento. Né? C de X é um elemento. Pois, podemos fazer isso porque todo ideal é principal. Né? Tá bom? Certo. Agora, então, vou colocar aqui um ponto. Né? Por outro lado, eu sei que A de x e P de x estão no ideal I. Né? A de x, P de x são geradores. Né? Eles estão em I e eu sei que I é o ideal gerado por C. Tá bom? Então, A de x e P de x são múltiplos de C. O ideal gerado por C são todos múltiplos de C. Né? Então, eu tenho que C divide A. Isso. E C divide P de x. Tá bom? C divide A e C divide P de x. Tá? O que eu não utilizei ainda? Eu não utilizei que P é irredutível. Né? Então, eu tenho essas duas. Eu vou guardar essas duas condições que eu tenho. Eu sei que C tem que dividir os dois. Né? E agora eu vou utilizar o fato de ser irredutível. Né? Então, P ser irredutível. Então, eu sei que P de x é irredutível. Tá bom? Então, como P de x é irredutível, então ele só tem divisores triviais. Né?
C de x divide P de x, mas P de x é irredutível. Isso quer dizer que C ou é uma constante não nula, ou é um associado a P de x, ou seja, é P de x vezes uma constante não nula. Tá? Então, C de x tem que ser uma constante não nula, ou... deixa eu colocar aqui melhor. Então, tem duas possibilidades, né? C de x é uma constante não nula. Constante não nula. Ou 2. C de x é associado P de x. Bom, tem que ser um dos dois. Tá certo? Mas se C de x for associado a P de x, eu vou mostrar que estou no primeiro caso, tá? Se C de x for associado a P de x, caso 2, quer dizer que C de x é um múltiplo de P de x, um múltiplo constante, né? Em particular, P de x é um múltiplo constante de C de x, né? São associados um do outro. E eu tenho essa condição aqui, eu vou utilizar essa condição agora. C de x divide A. Né? Se C de x divide A e C de x é associado a P de x, então P de x também tem que dividir A. Né? Todos os associados de divisórios são divisórios. Né? Temos que P de x divide A. E isso é uma contradição, porque eu estou supondo que P de x não divide A. Isso aqui é uma contradição, porque eu estou assumindo que P de x não divide A aqui. Então, esse caso não pode acontecer, portanto, C de x tem que ser uma constante. Tá? Então, vou fazer outra página aqui melhor. Então, eu tenho que C de x deve ser uma constante. Não nula, né? C de x deve ser uma constante não nula. Eu disse que era não nula? Aqui, deixa eu ver. É, uma constante não nula. Tem que ser uma constante não nula. Tá bom? Logo, o ideal gerado por A e por P, né? E, que era o ideal gerado por A e por P, é o ideal gerado por uma constante não nula, 7x, e isso seria o próprio ideal gerado por 1, porque eu multiplico o C, ele sendo uma constante não nula, ele tem inverso, eu posso multiplicar, né, e obter 1. O ideal gerado pelos múltiplos de C é o mesmo ideal gerado por C. Então, se C é uma constante, eu posso inverter ele. Portanto, o ideal gerado por A e por P é o próprio ideal gerado por 1. Em particular, eu vou ter que 1 é uma combinação de A e de P. Constante 1 é uma combinação, sei lá, M de x. A de x mais N de x. P de x. É porque o 1, esse 1 está aqui, né? 1 é um gerador do ideal. Particular está aqui. Portanto, é uma combinação de A e de P. Pode ser gerado por A e por P. Tá? Então, pego essa igualdade, multiplico por B. Multiplico em ambos os lados por B. Certo? Eu sei que o P de x divide essa parte. Está ali o P de x como fator. Né? P de x.
P de x divide essa parte. Tá bom? Eu sei que P de x divide esse produto. Essa é a minha hipótese, né? P de x divide A vezes B. Portanto, P de x também divide essa parcela. Portanto, P de x divide B. Né? B é a soma. Então, se P de x não divide A, tem que dividir B. Isso terminaria a prova. Tá? Então, todo elemento irredutível, ele é primo. Isso vai ser útil na hora de provar a fatoração única. Certo? Vou fazer a prova já, porque acho que eu consigo fazer bem rápido. Com tudo que a gente tem na mão, já dá para fazer a prova rápido. E depois a gente discute dúvidas, né? Então, deixa eu fazer a prova da fatoração única, deixa eu ver o que a gente tem, né? A gente quer mostrar o corolário do teorema, né? K de x é um domínio de fatoração única. Ou seja, todo elemento se escreve com produto de fatores irredutíveis. Tá? Então, eu tenho que mostrar a existência da fatoração, todo elemento se fatora, e depois tenho que mostrar a unicidade da fatoração. Para mostrar a unicidade que eu vou precisar dessa irredutibilidade, irredutível implica primo. Tá? Então, vou guardar esse fato, né? Isso não vale sempre. Você vê que a gente utiliza fortemente o fato de que o todo ideal é principal. E agora vamos mostrar a fatoração única. Então, primeiro vou mostrar a existência da fatoração. Então, tome um elemento qualquer. E vou mostrar que ele pode ser fatorado. Tá? Então, tem duas possibilidades. Ou ele é irredutível, né? Mas se ele for irredutível, acabou. Ele já está fatorado, ele é irredutível. Né? Fatoração termina. Se não, se ele não é irredutível, significa que ele pode ser fatorado. Como? Não sei. Isso aqui é uma prova teórica, não é construtiva. Né? Eu não estou te dizendo como é a fatoração. Eu só estou dizendo, se ele não é irredutível, então ele tem que ser fatorado. Tá bom? E nenhum dos fatores pode ser constante, porque uma fatoração não trivial, né? Onde o grau de P1 e o grau de P2 são pelo menos um, cada um deles. Né? Onde o grau de P1 é menor que o grau de P. Ele não pode ser o grau de P, porque o grau se ele tem o mesmo grau de P1, se ele tem o mesmo grau de P, o grau de P2 vai ter que ser zero, né? Porque o grau é aditivo na multiplicação. E o grau de P2 também tem que ser menor. Menor que o grau de P. Tá bom? Então, tem essa primeira fatoração. Tá bom? Como é a fatoração? Não sei. Eu sei que existe pela definição de não ser irredutível. Eu sei que Px não é irredutível, ele pode ser fatorado. Tá? Agora, de novo, continua, né, a procura. Se P1 e P2 são irredutíveis, a fatoração terminou. Já fatorei P como produto de elementos irredutíveis.
pode argumentar por indução, igual no caso dos números, da teoria dos números, Pode. em cima do grau? Aqui seria acima do grau. Pode. É porque você vê que o grau já diminuiu, né? Ah, você. Tudo bem. Teria que mostrar. Boa observação. Foi quem falou, Vitor? Quem Não, professor. falou? Quem falou foi, então, bom, o Eduardo, o João Vitor. Oi. Um dos dois sugeriu fazer outra prova, né? A outra prova seria o seguinte, né? Fazer indução no grau do polinômio. Basicamente a mesma prova, mas inclusive um pouco melhor. Acho que fica melhor escrita que fazer indução. Você teria que mostrar primeiro para grau 1, né? Para grau 1 tem que ser irredutível, polinômio, senão, se você escreve um produto de dois fatores, sendo que os dois têm que ter grau menor, então um deles tem que ser constante. E depois você tem que supor que vale para todo elemento de grau menor e mostrar para o próprio elemento, né? Então, sendo que o grau de P1 e o grau de P2 aqui são menores, eu já poderia utilizar a hipótese indutiva e ver que os dois são produtos de irredutíveis, né? Isso seria uma prova utilizando o grau. Só que a prova que eu vou dar agora, ela vale para qualquer domínio de ideais principais. Eu não vou utilizar o grau porque eu posso fazer. A única vantagem é que essa prova aqui que eu vou fazer agora, ela pode ser adaptada sem necessidade de ter grau, né? Porque para fazer indução eu tenho que ter números naturais. Aqui o número natural é dado pelo grau. Tá? Aqui eu vou fazer uma prova onde não necessariamente utiliza o grau. Eu vou utilizar, mas você vai ver que não é fundamental. Pode ser adaptada de uma outra maneira. Então, vamos continuar aqui. Se os dois são irredutíveis, terminou a prova, o algoritmo, né? Então, a fatoração acaba. Né? Então, eu tenho que supor que um dos dois é irredutível. Não é irredutível. Tá? Então, se não, pelo menos um dos dois tem que ser irredutível. Tá? Então, cada fator irredutível, cada fator não irredutível, pode ser fatorado de novo. Né? Então, fatoramos cada fator irredutível. Um dos dois não é irredutível. Portanto, ele pode ser fatorado. Né? Será um dos dois. P1, eu vou dizer PI. Vai ser escrito assim, né? PI1, PI2, X, onde I é 1 ou 2. Pode ser os dois, inclusive, né? Pode ser que nenhum dos dois seja irredutível, né? Mas pelo menos um dos dois eu estou supondo que não é irredutível, tá bom? E ele pode ser fatorado. E claro, o grau, né, é menor. P1 é menor. Com fatoração não trivial, né?
tá bom? Então, de novo, continuo, né? Se cada uma dessas fatorações é uma fatoração por irredutíveis, terminou. Se não, continuo, né? E você vê que o grau está cada vez decrescendo, né? Então você vai ter que o processo pare em algum momento, né? Como o grau é um número natural e é sempre positivo, como o grau é maior ou igual que zero, para elementos não nulos, né? Então o processo para, né? O processo deve parar. E a gente tem a fatoração. Quando eu paro, significa parar, significa que o processo acabou, né? Acaba porque a fatoração já é uma fatoração irredutível, tá bom? Agora, você pode se perguntar, mas aqui o seu grau, né? O seu grau, mas de fato não precisa, tá? O que você está usando de fato é que você tem uma cadeia de ideais, tá? Você pode fazer a prova sem utilizar o grau fazendo assim. Você tem um ideal gerado por P de X, contido no ideal gerado por P1, né? Por P1 e por P2, mas em particular no ideal gerado por P1. O ideal gerado por P1 está contido no ideal gerado por P11, né? Porque P1 é um múltiplo de P, P11 é um múltiplo de P1, e por aí vai. E aí você tem uma cadeia crescente de ideais, e em algum momento essa cadeia tem que parar, tá bom? Porque sempre que você tem um domínio de ideais principais, toda a cadeia crescente de ideais é estacionária, ela para. Ela para aqui, a gente pode ver que essa cadeia para olhando para o grau, mas de fato não precisa. Né? E você pode adaptar essa prova simplesmente pegando sequência crescente de ideais. Que a gente chama um anel newtoniano, né? Cadeia de ideais estacionária. Mas bom, então isso prova a assistência da fatoração para mostrar a unicidade, que é a coisa que falta, né? Vamos supor que tem duas fatorações. Supõe que P de x tem duas fatorações com produtos de irredutíveis. Pn. Tá? Você pode fazer indução no número de elementos, em N, certo? Mas eu vou fazer a prova, a ideia da prova e não vou utilizar a indução. Que você vai ter o seguinte, né? O que a gente gostaria de mostrar é que duas fatorações por elementos irredutíveis, né? Então, nosso objetivo é mostrar que N é igual a S e que cada elemento P1, PI é associado a algum elemento QJ. Não tem que ser o mesmo QJ, mas tem que ser um múltiplo de QJ por uma constante não nula. Tá? Então, objetivo mostrar que N é igual a S e PI e cada PI é associado a algum PJ, algum QJ.
Então, como seria a prova disso? Como seria a prova disso, né? Eu pego o P1, por exemplo, vou começar com P1. Eu sei que P1 é irredutível e ele divide esse produto. Certo? Tá aqui, o P1 é um fator, né, do produto. Divide. Mas, como eu sei que P1 é irredutível, então P1 é primo, porque todo irredutível é primo. Então, se P1 divide um produto, quer dizer que P1 divide algum dos fatores, né? Então, podemos supor que P1 divide o Q1. Podemos supor, reorganizando, né, os fatores. P1 divide o Q1. Tá bom? Só que Q1 é irredutível. E P1 também é irredutível. Tá? Então, a única possibilidade é que P1 e Q1 sejam associados. Né? Então, eu tenho aqui Q1 deve ser P1 vezes uma constante. Né? Alfa 1 vezes P1. Alfa 1 constante número. Bom, então, eu já tenho que P1 e Q1 são associados. Eu coloco eles em igualdade. Né? Eu teria a seguinte igualdade. P1, P2, Pn igual a alfa P1, Q2, Qs. E então, eu cancelo aqui. Eu estou no próximo passo. Alfa 1. E aí eu repito o argumento com P2. Né? Tá bom? Repito o argumento com P2. Que é P2? P2 tem que dividir algum dos fatores. Claro que P2 não pode dividir o alfa 1, né? Porque alfa 1 é uma constante, P2 não é constante. Então tem que ser associado. Cancela. E não pode ter mais elementos P do que elementos Q, nem ao contrário, né? Porque você vai cancelando. Se tiver mais Q, por exemplo, vai sobrar Q de um lado e não vai sobrar nada do outro. Vai sobrar constante do outro. Não pode. Os polinômios não são constantes. Tá bom? Então, você vai cancelando e tem que ter o mesmo número de fatores. Certo? Isso provaria a unicidade. Né? A menos de... um arranjo de índices, né? Aqui, quando eu estou supondo que P1 divide que eu arranjei os índices. Né? Tá bom? Então, temos a fatoração única. Como consequência, com isso termino a aula, todo polinômio num corpo, todo polinômio não constante, se escreve de maneira única, como potência de polinômios mônicos irredutíveis, né, vezes uma constante. Tá bom? Você pega a fatoração, tira o fator principal de cada polinômio, você pode fazer isso, o polinômio continuará sendo irredutível, né? Você tem um polinômio aqui. Q1, QR, QS, QN, assim. Irredutíveis, tira, né? Faz com que isso aqui seja alfa 1, Q1 tio, mas que agora Q1 tio seja mônico. Né? Faz isso com todos eles. Tira o fator principal, né? O fator líder. Isso aqui são mônicos.
Tá bom? Todas as constantes ficam na frente. Quando você tem fatores mônicos e redutíveis iguais, você junta, tá? E fica essa fatoração aqui. Bonita, né? Que vale em qualquer corpo. Então, temos um teorema de fatoração única, bacana, bonito, em qualquer corpo. Mas não sabemos como efetuar a fatoração. Né? Um teorema de existência. Tá bom? Então, com isso, termino a aula de hoje. Na próxima aula, vamos estudar o caso particular em que estamos trabalhando com polinomios complexos ou reais. Né? Vamos utilizar, por enquanto, o teorema fundamental da álgebra para ver que esses fatores irredutíveis mônicos têm que ser lineares. E vamos aproveitar esse teorema. Então, vamos ter um teorema completo nos números complexos, né? Porque vamos saber quem são exatamente os fatores irredutíveis. Né? São os polinômios de grau 1. Isso vai dar um teorema de fatoração no caso real. Tá bom? Isso vai ser o conteúdo da próxima aula. E terminamos a aula de hoje por aqui. Interrompendo a gravação.